Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar para ir para a palavra. Momento que nós esperamos aqui, momento de ouvir o Espírito Santo falando com a gente mais uma vez agora através da palavra. Eu tenho certeza que a palavra já foi cantada nesse lugar. Você chegou nesse lugar com o coração grato, orando, clamando pela presença de Jesus, mas Ele quer falar com a gente de uma forma diferente, uma forma específica agora, através da exposição das Escrituras Sagradas. Então feche seus olhos, agradeça a Jesus por estar aqui. Você está no lugar, melhor lugar da terra para estar nesse momento. É um lugar onde tem um povo se reunindo e buscando a presença de Jesus, porque Ele se manifesta, porque Ele está entre nós. Por isso esse lugar é especial. Então honre a presença dEle, amém? Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Jesus, como é bom estarmos aqui na Assembleia dos Santos, na congregação dos justos, na multidão daqueles que creem, na nossa família da fé, na comunidade daqueles que foram salvos pela graça. Aleluia, Jesus, obrigado, porque é nesse lugar, Senhor, que o Senhor quer nos instruir como viver em comunidade, como viver em família, como vencermos os desafios da vida em comunidade. Eu sei que não é fácil, nós temos os nossos choques, as nossas diferenças, mas o Teu sangue que cobre multidão de pecados, é o que converge cada um de nós aqui para um bem comum e nos permite viver, Senhor, com alegria no coração. Por isso nós estamos gratos por estarmos nesse lugar que é chamado a Tua igreja, a casa de Deus. E agora nós queremos ouvir o Senhor falar, e por isso nós apresentamos ao Senhor corações, ouvidos, mentes conectadas com a Tua palavra. E apesar de mim, Senhor, que eu não atrapalhe nada do que o Senhor quer falar aqui, mas que o Senhor use a minha vida e que seja a Tua palavra caindo em cada coração, e que cada coração seja uma terra bem arada, preparada para receber essa semente poderosa e dar frutos para a Tua glória. Se você deseja isso, crê, diga amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, abre comigo lá em Mateus. Nós vamos ler 2 versos aqui, 3 versos, do 37 ao 39 do capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versos 37 ao 39, que dizem assim. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que o monitor está desligado. Vamos lá. Mateus 10, versos 37 ao 39. Preste atenção nisso. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Bom, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa a encontrará. Bom, quando nós lemos a palavra de Deus agora aqui, nós sabemos que quem está falando aqui é Jesus, que não é apenas o maior mestre de todos os tempos, o maior profeta de todos os tempos. Ele é o Deus, o nosso Salvador, amém, irmãos? Então nós lidamos com essa mensagem de uma forma muito mais convicta daquilo que Ele está nos ensinando, quando Ele diz: você precisa me amar mais do que seu pai, do que a sua mãe, do que os seus filhos. Nós entendemos que Deus está nos pedindo uma entrega total. Ele diz: olha, se você não largar tudo, você nem é digno de mim. Mas fique imaginando aquelas pessoas ouvindo isso, e elas não tinham essa revelação de quem Jesus era. Então eles achavam que era um mestre que estava trazendo um ensino, ou um profeta, e de repente esse cara vem e fala: você precisa me amar mais do que sua mãe e seu pai, mais do que seus filhos. Isso soa bastante prepotente, de certa forma. Nossa, que mestre arrogante. Ele quer que eu ame mais o seu ensino, a sua presença, estar com Ele, do que os meus próprios pais. E amar mais do que os filhos, né? Um amor muito grande, né? Amor, quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando, né? A gente dá tudo pelos filhos, né? Eu tenho certeza que você ama muito os seus pais, mas você ama muito mais os seus filhos. Isso é inestimável. O amor que a gente sente pelos nossos filhos é um amor brutal. E Jesus diz que a gente precisa amar mais, porque senão nós não seríamos dignos dele. Quando eu leio isso, e entendendo que Deus está falando comigo aqui agora, e não era apenas um mestre, eu entendo o que Deus está dizendo. Ele em momento algum diz para você diminuir o seu amor pela sua família, ou para você negar a sua família. Ele diz que quem não nega a si mesmo, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus nunca disse para você deixar de amar a sua família, deixar de honrar os seus pais, ou deixar de entregar a vida pelos seus filhos, jamais isso. Mas Ele estabelece um padrão de amor. Quando Ele diz: se você precisa me amar mais do que você ama os seus filhos, Ele está ensinando para você o nível de devoção e entrega que precisa acontecer para que você então tenha um relacionamento com Ele.
deve ser um amor que está acima de qualquer outro amor que você já experimentou. E aí sim ele nos ensina então a nos renunciar a nós mesmos. Ele diz: você vai precisar tomar a sua cruz, você vai precisar abraçar o propósito que muitas vezes está envolvido a um peso, a um fardo, a algo difícil, para que você possa então me seguir. Mas no verso 39 ele nos ensina algo que confronta um sentido de proteção do homem, um sentido, de certa forma até um instinto do homem, que é o nosso desejo de sempre estar vencendo, de sempre estar por cima, de acreditar que as coisas precisam sair conforme as nossas expectativas, para que a gente então seja vitorioso. Ele diz: olha, se você está tentando achar a sua vida, na verdade você está perdendo a sua vida. Mas se você perder a sua vida por minha causa, então você encontrará. E aí, se ele não tivesse apenas estabelecido agora um padrão de amor, ele está estabelecendo um padrão de comportamento que assim, soa completamente esquisito. Porque o primeiro instinto que o ser humano tem é o de autoproteção, de autocuidado. Isso é natural, todos nós temos esse instinto de tentar correr para um lugar seguro. Você sabe que quando você vai gerar estratégias de venda, de copy, está em alta isso agora, esse termo, né? Os americanos são muito bons nisso, no copy, que você movimenta gatilhos psicológicos para atrair as pessoas para o seu produto, para o seu serviço, enfim, para aquela mensagem que você quer que a atenção do público venha. Uma das coisas que mais tem poder para fazer isso é você mexer com instintos primários, tipo medo, ansiedade, esses tipos de sentimentos que são instintos, que muitas vezes você parece que nem tem controle sobre eles, são os que mais te atraem. E dentre esses instintos, se nós podemos dizer assim, esses comportamentos naturais do homem, um dos que mais primata, primitivo no homem, é esse instinto de segurança, de autossegurança. Então você vê que, por exemplo, a aceitação social, o homem querer estar no mainstream, estar onde está rolando a coisa, onde está a multidão, na verdade não é uma questão só de estar onde a coisa está acontecendo. Isso tem a ver com o instinto de segurança. Você fala: pô, se todo mundo está indo para lá é um lugar seguro, então de certa forma você vai para lá também, porque você quer estar num lugar protegido. E as sociedades se formaram em torno de pessoas querendo proteger a sua vida, querendo achar meios de salvar a própria vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Os outros não estão? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ufa, então tá bom. Aleluia, glória a Deus. É natural para você e para mim tentarmos encontrar meios de protegermos a nossa vida, de nos salvarmos. Tanto que uma das coisas assim mais loucas que pode acontecer com o homem é quando ele tira a própria vida. Imagina quantas coisas foram tiradas antes ali do ser humano quando ele pensa em tirar a própria vida. Porque o primeiro instinto dele é proteger a vida. Quando o homem chega nesse ponto de pensar em tirar a própria vida, é porque muitas coisas já aconteceram e foram tiradas dele, até os seus instintos mais naturais. É uma loucura isso. Mas de repente Jesus está ensinando para nós aqui que a forma como nós acreditamos que nós devemos trabalhar para ganhar e para proteger a nossa vida não é tão correta assim quanto nós imaginamos, né? Eu treinei futebol muito tempo da minha adolescência e infância, pelo menos uns 4 anos seguidos ali, dos meus 9, 10 até os 13, 14, e eu nunca me lembro de nenhuma preleção de futebol, o técnico ensinar a gente como perder um jogo. Falou: vamos se comportar dessa forma aqui, porque dessa forma a gente vai perder esse jogo. Às vezes no futebol rola isso de alguém entregar o jogo, mas o cara entrega o jogo por causa das malas pretas lá, né? Porque vai receber um dinheiro, e obviamente Jesus não estava ensinando esse tipo de corrupção aqui, ó. Vão abrir a mão do jogo aqui para a gente poder ganhar lá na frente alguma coisa de maneira errada. Não, Jesus não estava ensinando isso. Sempre que eu ia para qualquer tipo de preleção, a gente podia ser o timinho mais chumbrega ali, mais fraquinho do campeonato, a gente ia aprender formas de como tentar vencer o jogo, como tentar encontrar ali uma falha no adversário, para apesar de estarmos lidando com um time muito mais forte, tentar ganhar, nem que fosse de 1-0 e 1-0 é goleada. Às vezes não dava tão certo assim, mas você tentava perder do menor resultado possível, mas você não ia para o campo com essa ideia. Se você teve um técnico assim que falou para você: ó, vamos tentar perder o menos feio possível hoje, nossa, esse é o pior técnico que você já teve na sua vida. O cara tinha que estimular para ganhar de qualquer forma, para você pensar que você era o Cristiano Ronaldo no campo ali, não é assim, gente? Quem já praticou algum esporte aí sabe do que eu estou falando, né? Você vai enfrentar um adversário muito mais forte, mas você está treinando ali para vencer. A gente não sai de casa para perder. Nós somos tentados o tempo todo a ganhar, a
E esse ganhar, ele tem muito a ver com acrescentar, com aumentar. Ele não tem apenas a ver com ser vitorioso. Por isso que eu quero falar um pouco hoje sobre a diferença entre ganhar e vencer. Primeira vez que o Espírito Santo falou isso comigo, foram alguns meses atrás. Eu estava correndo lá numa pista perto da minha casa, e o Espírito Santo, eu estudando inglês, e o Espírito Santo, foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo em inglês. Em inglês a gente tem dois verbos aqui, né? O win, que tem a ver com vencer, e o gain, que tem a ver com ganhar. Só que esse gain e win, eles podem ser usados de formas parecidas, mas na raiz da palavra é um pouquinho diferente. Porque vencer tem a ver com o final, você triunfar, você conquistar no final. E ganhar tem a ver com o processo de aumentar as coisas, de você ali então acrescentando coisas, você está ganhando. Tanto que quando a gente vai para a academia, você não está necessariamente vencendo por ter músculos, mas você está ganhando músculos. Então tem até as camisetas lá, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Você está tendo um ganho de massa muscular, você está aumentando a massa muscular. Do jeito que quando a gente está em casa lá comendo pizza e doce, a gente está ganhando alguns quilinhos ali, umas gordurinhas a mais. Você não está vencendo, estou vencendo gorduras, estou ganhando gorduras. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então ganhar tem a ver com acrescentar, com somar. Mas vencer não tem a ver necessariamente com somar. E Jesus estava dando uma aula enorme aqui. Porque nós somos tentados, irmãos, a ganhar o tempo todo. Eu que sou muito argumentativo, confesso, né? Não precisava confessar, vocês me conhecem bem. Então imagina, né? O quanto a gente é tentado a querer ganhar na discussão. Então a gente tem argumento para tudo, você quer vencer a discussão ali, você quer ganhar na discussão. Mas muitas vezes quando nós ganhamos na discussão, nós perdemos no relacionamento. Nós perdemos às vezes no ambiente, né? Os casados aí que digam, né? Os casados, maridos e esposas. Eu falei de manhã, é verdade, né? Tem uma frase que diz que no casamento tem uma pessoa que está sempre certa e a outra é o marido, né? As esposas concordam de fato com essa afirmação, e os maridos concordam de maneira irônica, né? Porque a mulher nunca quer estar errada, e o cara também nunca quer estar errado. A gente quer ganhar na discussão, isso é normal, é fato. A gente quer ganhar, a gente quer ter razão, não é assim? Confessa, irmão, confessa o pecado, para Deus poder te abençoar. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, aleluia. E na vida comum também, a gente quer ganhar. Por exemplo, você faz uma licitação ali, você envia uma proposta comercial. Você envia uma proposta comercial para perder um novo cliente? Ah não, estou mandando essa proposta aqui, eu vou participar de uma certa licitação pública, eu entrei para perder, né? Os caras que entram para perder, são os caras que já entram com esquema com a outra empresa para ganhar. Eu não estou falando de coisas corrompíveis aqui, eu estou falando da lógica correta. Você entrou numa licitação, você quer ganhar a obra. Você mandou uma proposta ali, ou está tentando fechar um acordo, você quer vender, você quer ganhar. Nós somos treinados para ganhar. E é tão sério o negócio que, às vezes, quando um time num determinado campeonato, tipo a Copa do Mundo, eu citei esse exemplo, está fresco na nossa cabeça. Você pega a França, cara, a França jogou horrores, chegou ali na final da Copa do Mundo, e o último jogo foi incrível, né? Hat-trick do Mbappé ali, 3 gols na final. Que jogo de final de Copa do Mundo. Que bom que o Brasil não foi, ia passar outra vergonha. Mas você percebe ali no final do jogo, que os caras que ganharam, eles ganharam o segundo lugar no campeonato, eles ganharam a medalha de prata, mas porque eles estavam perdendo aquele jogo, você olha para a cara do cara que está recebendo a medalha de prata, parece que o cara perdeu tudo, não é assim? O cara é o cara mais frustrado que existe naquele momento, é o cara que está recebendo a medalha de prata. Não importa que ele tenha deixado 30 seleções de fora, ou tantas outras que nem classificaram, quantos feitos eles tenham realizado ali, por perder o último jogo, a cara do cara é de derrotado. Tanto que existe, né, um ditado que diz que o vice-campeão é o primeiro perdedor, não é assim? O segundo colocado é o primeiro que perdeu. Fui muito tempo da área de representação comercial, e tantas palestras que a gente participa, e você é tentado a ser o primeiro, porque o segundo é o primeiro que perde. Quem já ouviu essa frase aí? Vice-campeão é o primeiro perdedor, segundo lugar é o primeiro que perde. Nós somos tentados assim, né? E muitas vezes, inclusive, a gente está tão disposto a ganhar sempre, que a gente começa até a ignorar quantas outras pessoas dentro do contexto perdem para que a gente ganhe. E o ser humano começa a ficar muitas vezes até agressivo em relação a isso. A gente é tão treinado para ganhar, que em nome de Jesus, não dentro da igreja, mas fora da igreja, quantas vezes você vê pessoa puxando o tapete uma da outra, para poder ocupar o lugar da pessoa inventando histórias, contando mentiras,
para poder tentar derrubar o outro, só para ela poder ganhar aquela posição, ganhar o lugar. Quem já foi alvo disso, espero que você nunca tenha feito isso, mas você fez, precisa se arrepender disso. Quando você já foi vítima numa situação como essa, como é ruim, né? Você perceber que alguém puxou o seu tapete só para tomar o seu lugar, isso é agressivo. E é o instinto de sobrevivência do ser humano, né? A lei da selva aqui no mercado. Eu sei que existem muitas empresas idôneas onde essa cultura não é de alguma forma permitida, ou pelo menos não é incentivada, mas na maior parte do tempo é o que acontece lá fora. E, bom, enfim, nós ganhamos muitas vezes e queremos ganhar mesmo sabendo que há muito a perder do outro lado. O fato é que quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós não estamos dizendo que esse desejo de ganhar seja algo completamente errado. Não parece na palavra de Deus que isso seja errado. Quando eu abro em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 9, versículo 24, o apóstolo Paulo está falando agora com o povo ali na Grécia, e se você ler ali está escrito: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal forma que alcancem o prêmio. Então Paulo está usando uma metáfora aqui dos Jogos Olímpicos, os esportes olímpicos nascem aqui em Atenas, as competições de gladiadores ali, que envolviam até vida e morte, nascem ali, e Paulo usa essa metáfora agora para falar da sua vida cristã. Ele diz: olha, você precisa se comportar como alguém que está interessado em ganhar o prêmio, você precisa se comportar com essa ambição, com esse desejo de ganhar. Jesus em Mateus 20, no verso 25, os discípulos estão discutindo ali sobre a importância de cada um deles no contexto do apostolado, e 2 deles estão preocupados em quem era o maior, e os outros 10 ficam enciumados, porque como assim vocês querem ser os primeiros aqui? E Jesus também não repreende, olha só, ele diz: olha, não será assim entre vocês. Ele usa essa expressão, diz: aqui no mundão é assim, o governante é o cara que manda, ele é o mais importante, mas entre vocês não, quem quiser ser o primeiro, fala que seja o servo de todos. Mas Jesus não diz que é errado querer ser o primeiro. Ele diz: vocês querem ser importante? Então se coloquem por baixo na situação para entregar a vida de vocês para servir os outros. Ele não diz que você não deveria querer ser importante, nem querer ser o primeiro como se fosse algo ruim. Ele só diz: tem um padrão diferente. E é um pouco sobre isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu já estou no meio aqui da mensagem, mas é importante que você entenda isso, que a palavra de Deus, ela não se coloca contrária a um desejo de sermos os primeiros. Ela não se coloca numa posição de ensinar você a não ter essa mentalidade, mas ela quer te ensinar a ter uma mentalidade correta em relação a isso. Quantos querem ter uma mentalidade correta em relação a isso? Amém? No reino de Deus é diferente, porque Jesus diz para nós que nós precisamos querer perder a nossa vida para então ganhá-la. Isso não me parece um tipo de ensino muito, entendo o que eu quero dizer, obviamente que é sábio o ensino, mas se nós não compreendermos ele profundamente, não me parece um tipo de ensino muito inteligente ou interessante. Um dos sermões mais magníficos de Jesus é o Sermão do Monte. Muitas pessoas dizem: Mateus 5 e Mateus 6, se não tivesse mais nada escrito e tivessem esses 2 capítulos, eles seriam suficientes para que você e eu entendamos e vivamos o Evangelho. Mas Mateus 6, Jesus está ensinando uns trem lá que não faz muito sentido para a gente. Jesus está dizendo assim: muito felizes são os pobres de espírito, como são bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que sofrem injustiça. Vocês vão ser muito felizes quando as pessoas perseguirem vocês, quando as pessoas falarem mal de vocês. Meu Deus, não me parece que é motivo de muita alegria o que Jesus está ensinando, mas ele diz que sim, porque ele ensina então um padrão de algo que vem depois. Ele diz: os que choram serão consolados, aqueles que no meio das confusões promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Jesus diz que existe algo lá na frente que vai justificar essa perda temporária que nós precisamos viver como cristãos, porque se nós não nos comportarmos como verdadeiros cristãos, a gente não vai aceitar de maneira nenhuma. Não vai fazer sentido para mim. Como assim perder agora aqui, pastor? Eu tenho direitos. A pessoa falou mal de mim, eu tenho direito sim de me defender, de reagir. Como assim, pastor? A pessoa está tentando tirar a minha dignidade. E dói ser humilhado, e dói quando alguém quer roubar a sua moral, dói.
E a gente tem essa tendência de querer se proteger até nisso. A gente não está afim de perder a moral, nem numa discussão, nem diante de um grupo em que a gente queria ter a nossa estima elevada. A gente não está disposto para isso. Mas Jesus, ele continua dizendo até que nós devemos entregar além do que essas pessoas estão arrancando de nós. Quando ele diz assim: se alguém vier então e tomar a sua capa, o cara está tirando ali a sua dignidade, a sua proteção. Então você vai dar a túnica para ele também. Você dá até aquilo que é necessário para você viver, além daquilo que já foi tirado. Diz: alguém está te humilhando, fazendo você caminhar por caminhos que você não queria, e te força a caminhar uma milha. Então você vai a segunda com essa pessoa. Você vai além daquilo que você está sendo forçado. A pessoa vem e fere a tua face direita. Esse ferir a face direita é aquele famoso tapa com luva de pelica. Porque o cara ferir a sua face esquerda, pela lógica do destro, ele está te dando um tapão cheio ali, que já é humilhante. Mas quando ele fere a direita, ele dá aquele tapa com as costas de mão, te provocando, te chamando para um duelo. Aí Jesus fala: então você oferece a outra, fala: eu não vou entrar no duelo, pode bater. Não é fácil isso. É claro que nós não estamos falando aqui necessariamente de você não defender a sua integridade física. Jesus estava falando de padrões espirituais. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Glória a Deus. Não é isso, o cara vai te roubar, você fala: não rouba só minha moto, não, toma minha carteira, meu celular, quer a senha do meu cartão. Não é para você ser maluco. Não é isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava usando coisas simples do cotidiano para que você pudesse entender verdades espirituais que vão transformar a sua vida. E sabe, num determinado momento Jesus começa a ensinar isso de maneira mais profunda, lá em Mateus 16. Mateus 16, esse texto está nos outros evangelhos também, mas eu quero ler como está escrito em Mateus, lá a partir do verso 21. Agora que ele está ensinando diretamente para os discípulos. Ele não está falando mais com a multidão. Quem é discípulo de Jesus aqui, amém? Isso aqui eu ensino para você. Ele está falando com quem segue ele de perto aqui. Ele diz assim, ó: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdócios, dos mestres da lei, e fosse morto. Olha só, Jesus agora não está ensinando para os outros: alguém tomou sua túnica, a capa da túnica, vocês são bem-aventurados. Ele não está falando dos outros, agora está falando dele mesmo. Está falando: eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado por todos os grupos que existiam, políticos, religiosos, de pessoas influentes na sociedade. Ninguém vai me aceitar. E se não bastasse, ele diz: eu vou morrer. E ele está falando a seu próprio respeito. Ele está dizendo: eu estou agora aqui perdendo a minha vida. E aí, o que acontece no verso 22? Pedro, um dos discípulos, então o chama à parte e começa a repreender Jesus. E como que ele repreende Jesus? Ele diz: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Pedro não está entendendo o que Jesus está falando, porque não faz sentido ensinar para alguém: eu estou indo ali porque eu vou sofrer, eu estou indo ali porque as pessoas vão me humilhar, eu estou indo ali consciente que eu vou ser rejeitado, e eu vou morrer. E Pedro fala: esse cara agora ficou louco de vez. Não, Jesus não faz isso. O Senhor não precisa passar por isso. Isso nunca vai te acontecer. Eu estou aqui, eu vou arrancar a espada, eu vou te proteger. Isso é errado, isso é humilhante. O Senhor não pode passar por uma coisa dessa. E aí Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Não fala nem Pedro mais. Fala: porque Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Olha que ensino poderoso. Jesus não fala: Pedro, você está pensando igual ao diabo. Ele fala: diabo, você está pensando igual a gente. Os homens pensam assim. Os homens têm uma mente programada para acreditar: se eu estou perdendo aqui, eu estou sendo prejudicado, e talvez isso eu nunca recupere mais. E esse é o padrão do mundo dos homens. E quem pensa igual aos homens? Satanás. Ou seja, Satanás pensa igual aos homens. Quando nós pensamos assim, nós estamos pensando igual ao diabo. Quando nós não acreditamos que é possível na perda haver vitória, a nossa mente já está pensando igualzinho à mente do diabo. Quando nós acreditamos que é impossível ser rejeitado e ser vitorioso, esse é o pensamento do diabo. A gente precisa ganhar sempre, eu não posso abrir mão nunca, eu não posso perder nada aqui, porque se eu estou perdendo, isso está errado. Sabe quem pensa assim? O diabo. Jesus estava ensinando ao contrário. Jesus estava falando: às vezes, a única forma de nós sermos vitoriosos é exatamente abrindo mão de coisas que nós acreditamos que nós não podemos perder, mas que Jesus vai te ensinar nessa noite, que é um dia de perder essas coisas. Não estou entendendo, pastor. Tem gente aqui que está com o coração cheio de razão, porque diz: ele me prejudicou, eu tenho direito de estar magoado, eu tenho direito de me sentir ofendido.
Eu tenho direito de fazer com que essa pessoa pague pelo que ela fez, porque você tem direito. Os homens pensam assim, que eles não podem perder, mas Jesus está nos ensinando assim: se você foi vítima de alguém arrancar a sua capa, está na hora de você dar a túnica. Se você ainda acha que você tem direito, e o seu coração está ganhando, na onde você tem razão, e talvez você tenha mesmo, a gente tem muita razão em muitas coisas, mas se você está interessado em ganhar na sua razão e nos seus direitos, talvez você está perdendo a vida que Jesus tem para você. E meu amigo, é incomparável, não dá para colocar na mesma balança. Enquanto você ganha no direito de se sentir ofendido, você perde o plano de Deus para você. Será que é melhor ganhar ou é melhor vencer? Jesus nunca disse aos ganhadores: eu darei a coroa da vida. Ele disse: aquele que vencer, aquele que for vitorioso. E muitas vezes os vitoriosos são aqueles que mais perderam. Por isso que Jesus diz: felizes são os que choram. Geralmente quem está chorando, irmão, e aqui não é um choro de alegria, está chorando porque perdeu. Você chora quando um relacionamento é maculado. Você chora quando um ente querido seu morre durante uma pandemia como essa. E quanta gente chorou aqui. Você não chora porque você está ganhando, você chora porque você está sendo arrebentado. E Jesus fala: bem-aventurado você que chora, porque vitoriosamente você vai ser consolado pelo poder do Espírito Santo. Só experimenta consolo quem chorou na perda, porque foi vitorioso em estar nos braços dele. Mas enquanto a gente quer ganhar, enquanto a gente quer ser durão, enquanto a gente não quer dar o braço a torcer, a gente está ganhando muitas vezes, mas a gente está saindo derrotado da situação. Até estando na igreja, dizendo buscar a Deus, muita gente sai da igreja derrotada, porque ganhou no seu direito aqui de achar que era um adorador excelente, de que era digno de estar aqui. Jesus propõe: 2 homens subiram ao templo para orar. Um estava cheio de si, estava ganhando em tudo, ganhava até de Deus. Ele orava de si para si mesmo, o fariseu: obrigado Jesus. Ele não falava Jesus naquele momento, óbvio, mas ele falava Deus. Mas vamos trazer para nós aqui. Chegava na igreja e dizia: obrigado Jesus, meu dízimo está em dia. Obrigado Jesus, trato bem minha esposa e meus filhos. Obrigado Jesus, passo mais tempo com a Bíblia do que com a TV. Glórias a Jesus por mim mesmo. E ele saiu de casa, da igreja, voltou para casa e nada aconteceu. Tinha um outro cara que estava perdendo na presença de Jesus. Falou: meu, tem misericórdia de mim. O único lugar que eu encontro graça e abrigo é na sua presença. Ser propício a mim, pecador. Ele estava perdendo. Talvez ele fosse um bom homem, mas ele olhava, e não mais para si mesmo, mas ele olhava para si, tentando encontrar graça e misericórdia. E ele saiu dali justificado, porque ele perdeu para ser vitorioso. Obrigado Jesus pelo que o Senhor está falando conosco. Mas assim como Pedro não entende isso, muitos de nós não entendemos isso. Muitos de nós não percebemos. Olha só, quando Jesus continua dizendo aqui, no verso 25, ele diz: quem quer salvar a sua vida, Mateus 16, 25, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Jesus está dizendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite, ou você entende a primeira coisa que ele disse: você o ama totalmente, mais do que você pensa amar qualquer coisa. Talvez você está com seus filhos aqui, você sabe o quanto você ama seus filhos. Esses então que estão com os bebezinhos aqui, descobrem esse amor, e são envolvidos e falam: nossa, eu faria de tudo para que nada acontecesse aqui com esse bebezinho. Os pais sabem do que eu estou falando. Ou você descobre um amor tão real por Jesus, que supera até essa sensação que você tem agora, e é um amor real, e é um amor divino que nós sentimos pelos nossos filhos. Ou você abre mão de todas essas razões que você tem, de todos esses direitos que você quer conservar, ou você não consegue se relacionar com Jesus. Essa é a grande questão. Sabe, muitos brasileiros não investem. Digo investir aqui no mercado financeiro, né? Tem gente que acha que investe porque tem lá recurso na poupança, está perdendo dinheiro, nem sabe. Boa parte das pessoas que investem ali em títulos de renda fixa, papéis do governo, coisas que estão atreladas ali à inflação e mais um pouquinho, só para não perder o dinheiro. Mas a maioria dos brasileiros, e olha que o número de investidores na bolsa aumentou e muito nos últimos anos, não investem em ativos de alto risco. E os ativos que mais pagam são os ativos de alto risco.
Mas qual o problema dos ativos de alto risco? Eles têm um alto risco. Toda vez que você vai começar a investir, a maior pergunta, a pergunta mais importante para o investidor, não é o quanto o cara tem para investir ou o quanto o cara está disposto a ganhar. A primeira pergunta do mercado financeiro, mercado de investimento é: quanto você pode perder? É quanto você pode perder. Quanto você está disposto a se arriscar. E eu não sei se alguém tem aplicativo aí de investimento, até no banco direto, você vai perceber que os ativos de risco mais conservador, você consegue às vezes colocar pouquinho dinheiro ali, você coloca ali R$50 por mês, ali você já investe, você já compra ali algum título e vai fazendo aquele aporte ali mensalmente. Mas existem ativos que a primeira parte que você quer comprar daquilo ali já talvez seja dezenas ou até centenas, dependendo do tipo de investimento que você vai fazer, de milhares de reais. E muitas vezes isso está atrelado a um tempo longo também. Então às vezes você tem que, vou simular aqui, chutar alto aqui, você tem um ativo que vai te pagar só daqui 5 anos, e o inicial é R$100 mil. Não sei se você gostaria, eu gostaria de ter R$100 mil para deixar parado 5 anos ali, quem gostaria de ter? Glória a Deus, amém, que coisa boa. Mas cara, você olha para aquilo e às vezes ele está lá no fundo garantidor de crédito e tal, mas sempre tem algum risco, né? Até quem passa ali de R$250 mil, são os investimentos maiores ali, o fundo garantidor de crédito ele chega ali a 250 mil, não sei se teve alguma alteração, faz tempo que eu não estudo tanto investimento. Mas se o cara investir mais do que aquilo, nem o garantidor paga aquilo, então se você perder é risco teu. Então a pessoa ela investe até o certo ponto em que ela tem controle, ela fala, eu vou colocar até esse tanto aqui, porque esse negócio parece que vai pagar muito, mas se der uma dor de barriga eu estou lascado. Então as pessoas acabam não investindo, por terem essa segurança. Mas você vai entender o que Jesus está falando com você aqui. Jesus está dizendo assim: aquele que não tomar a sua cruz, não negar a si mesmo, não perder a sua vida, não é digno de mim. Quem não estiver disposto a perder tudo por minha causa, não vai achar nada. Ele pode continuar ganhando nas suas razões, nas suas emoções, nos seus argumentos, na sua vida financeira, mas no final o que era mais importante ele perdeu, porque não tem jeito de você querer manter o controle da sua vida e salvar a sua alma. A única forma de você viver o plano que Deus tem para você é nessa noite deixando tudo aos pés de Jesus. Ou você entende que Jesus está dizendo: a única forma de você investir no meu reino é você abrindo mão de tudo. Não tem como investir 50 conto, e eu não estou falando de dinheiro. O que é isso então, pastor? Você fala: eu vou investir 2 horas da minha semana no reino de Deus. Todo domingo à noite eu estou na igreja, eu até levanto a mão, até choro. O cara fala furioso oceano, nossa, parece que vem um rio dentro de mim aqui, eu me entrego, aquela coisa louca. Mas aí amanhã de manhã você começa a tomar conta da sua vida de novo. Você fala: só quero queimar, só quero queimar. Mas amanhã você está frio, parece uma lenha verde molhada, está preocupado com as suas planilhas, com os seus números, e Jesus não tem nada a ver com a sua segunda-feira de manhã. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Quem não se negar totalmente, quem não entregar tudo para mim, não entregar a segunda-feira igual entrega o domingo, não é digno de mim. Não existe partes de aplicação no reino de Deus. O reino de Deus é comparado a um homem que encontrou um campo, que tinha uma pérola de grande valor, e ele faz o quê? Ele vende tudo. Sabe o que é isso, meu irmão? Você está cheio de presença dentro de você, de sentimentos que você quer carregar, de razões que você quer ter, de áreas na sua vida que você quer ter o controle. E Jesus está dizendo: se eu não posso entrar nessa área, eu não posso entrar em área nenhuma na sua vida. Ou você entrega o futuro dos seus filhos no altar, ou você entrega a sua vida financeira, a sua vida sentimental, as razões, os sentimentos, os direitos que você tem. Ou não tem como a gente ter um relacionamento que com Jesus ou é tudo ou é nada. Ou você continua querendo ganhar, e ter razão, e ter direito, e bater o seu pé, e rodar a baiana, e falar tem que ser do meu jeito, e aí você fica sozinho cuidando da sua vida, e achando a sua vida pelos meios próprios. Ou você fala: Jesus, pode entrar. Você cantou isso aqui: é tudo teu. Você não cantou isso? A casa caiu. Não é assim que você cantou? Pode fazer o que o Senhor quiser. Você cantou isso. Quem cantou isso? Você cantou. Você estava aqui. Você falou: pode entrar, é tudo teu. Faz o que o Senhor quiser na minha vida, eu não vou tomar o controle de nada. Aí você entrega para Jesus na hora da música, o pastor está pregando, você fala: não, mas essa pessoa aqui eu não vou liberar perdão. Se você não está liberando perdão, você está dizendo para Jesus: toma conta de 80%, mas esses 20% aqui é meu fundo de reserva. Eu tenho direito de ficar magoadinho aqui. Aí Jesus vai falar: ou você larga tudo, ou você não é digno de mim. Você pode tomar uma decisão nessa noite.
Pode falar, não Jesus, eu vou para a igreja, eu vou adorar, eu vou abrir minha casa para o clã, mas eu ainda não dizimo, é muito complicada a minha vida financeira. Jesus fala, então eu não vou cuidar de nada, ou eu cuido de tudo. Investimento do reino de Deus é assim, ou eu tomo conta de tudo, ou você arruma outro Deus para morar no seu coração, porque Jesus não senta na segunda cadeira, Jesus não senta em nenhum outro lugar que não seja o primeiro e único nas nossas vidas. Você pode continuar ganhando, e no final você vai ver que você não teve nada, porque o homem pode ganhar o mundo inteiro e ainda assim perder a sua alma. Você pode ser próspero financeiramente, você pode estar muito bem casado, você pode ver os seus filhos fazendo faculdade. Se você não souber qual é o plano de Deus para a sua vida, você perdeu tudo. E Jesus não quer que você saia daqui ganhando, mas derrotado. Jesus quer que você saia daqui deixando tudo, perdendo a sua vida por amor a Ele, mas com a convicção de que você é mais do que vencedor, por meio daquele que amou você. Se não for assim, nós não somos igreja, irmãos. Se nós não estivermos dispostos a viver essa realidade, sabe, não é jogar fora as coisas. Paulo diz lá, olha, eu era o baludão. Paulo era o cara que estava hypado no rolê. Ele falou, como fariseu ninguém se comparava a mim, eu sabia isso, eu sabia aquilo, eu dominava todo mundo. Mas aí quando eu conheci Jesus, eu peguei esse bololô de diploma, de medalha, de reconhecimento, de argumento, botei isso no moedor e fiz isso aí tudo virar o quê? Esterco. Porque eu estava adubando coisas que iam nascer dentro de mim muito maiores, muito mais valiosas e muito mais poderosas. Meu irmão e minha irmã, se nessa noite você entender isso e deixar tudo diante do altar de Jesus, você vai entender o que Ele quer fazer na sua vida. E você de fato, perdendo a sua vida por amor a Jesus, você vai encontrar a vida que Ele tem para você. A vida que você deixa aqui, que você acha que é boa, não é nada comparada aos planos e a vida que Ele tem para você. É isso que Jeremias diz no capítulo 29. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Seus planos para os seus filhos parecem bons, mamãe, papai. Essa é a noite de você entregar os planos que você fez para o seu filho. Deus está falando para você, para de querer replicar os seus sonhos na vida dos seus filhos. Não é seu, não é meu. Deus está dizendo para você, não é porque você não conseguiu isso, você quer impor nele. Muito pai e muita mãe faz isso, quer impor seus próprios planos e carreiras sobre os filhos, quer que os filhos sejam o que eles querem que eles sejam. Ei, Deus está dizendo para você, seu plano é mais ou menos, o meu plano é muito melhor. Para de querer tomar conta, para de querer viver uma vida de ansiedade. Tem mulher que nem desfruta do casamento porque está presa em ciúmes. Às vezes o marido nem deu motivo. Quando dá motivo eu entendo, irmã, mas aí precisa de acompanhamento, precisa de conselho, precisa de tratamento. Mas às vezes não tem, isso é paranoica. E ela não desfruta do padrão de casamento que Deus tem, porque ela está presa no ciúme. Ei, vem no altar aqui de Deus entregar esse ciúme e dizer, Deus, deixa eu parar de ganhar nessa situação. Eu ganho em toda discussão, eu ganho no meu controle, eu ganho no domínio. O cara não vai jogar um futebol porque eu fico ali monitorando, mas está perdendo o que Deus tinha para você, o verdadeiro deleite do casamento, um lugar de delícia que você está ganhando, mas você está perdendo. Se coloque em pé em nome de Jesus. O Espírito Santo vai continuar ministrando o seu coração enquanto nós cantamos aqui. Tanto o homem também, que não desfruta da mulher que tem, não desfruta da esposa que Deus te deu, que é um dominador, tem ciúme, não deixa a mulher sair de casa para trabalhar. Fala, não, a mulher não pode trabalhar porque ela vai conhecer lá outro homem. Se ela está conhecendo outro homem lá fora e você tem medo, é que você sabe que você não está sendo o marido que você tinha que ser. Se você tivesse segurança de que você estava amando e protegendo, você não tinha medo. Você tem medo, então está na hora de entregar também o mau marido que você é nas mãos de Jesus. Falar, Jesus, eu preciso ser um marido igual ao Senhor é para a sua igreja, porque o Senhor dá a vida por ela, o Senhor salva, o Senhor protege. Senão a gente está fazendo o que aqui, irmãos? O que a gente veio fazer esse domingo à noite aqui? Se não for para entregar a nossa vida por Jesus. Ah, pastor, mas eu já fiz uma oração um dia, entreguei minha vida para Jesus. Ele está falando com você. Você entregou quase tudo, mas ficou um pedacinho ali. E hoje é uma noite de entregar tudo para Jesus. Eu não li o último verso, mas olha só o que Jesus diz no final. Ele diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Ele é o Senhor, o galardão dele está com ele, meu irmão. Jesus não disse que vai te deixar na mão, ele disse que você vai vencer, mas talvez essa é a noite que você veio aqui para perder. Perder o controle, perder razão, perder seu direito,
perder esse lugarzinho no seu coração, é cheio de rancor, de falta de perdão. Jesus está falando: perde isso aí, para de querer ter razão. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se você não conseguir amar os seus inimigos e abençoar aqueles que perseguem você, você não pode ser considerado um filho de Deus. Feche seus olhos, levante suas mãos, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração.